Bom dia, crente! Segundou por aqui. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria, onde nós encontramos refrigério para nossa alma. Porque nós sabemos que a vida do crente, ela não é fácil, mas por isso estamos aqui todos os dias com a palavra para cuidar do seu coração, para você ter fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E nós queremos aqui viver uma vida em abundância. Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho mais rápida. Nossos vídeos aí vão ter 5 minutinhos, 6 minutinhos no máximo, eu espero. Não quero passar de 7 minutos para estar com vocês aqui. Essa semana foi um pouquinho mais complicada, essa semana é um pouco mais corrida aqui. Início de um mês, nós precisamos fazer outras coisas, precisamos estar, como vocês sabem, eu trabalho fora, trabalho em CLT, então eu não quero deixar de estar aqui com vocês toda semana, mas precisamos ser um pouquinho mais objetivos. Essa semana será uma semana de salmos que a gente vai aprender aqui, então eu vou ler um capítulo de Salmos durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante esses 5 dias, e nós vamos comentar um pouquinho o que a gente pode aprender do que a palavra de Deus diz para nós. Hoje, o nosso Salmos que nós vamos ler são os Salmos 4. E para a gente aprender um pouquinho desses salmos, eu queria que vocês entendessem o que é os salmos. Os salmos, ele é uma coletânea de cânticos que tem aqui na Bíblia. É a poesia do povo judeu. A poesia do povo judeu é um pouquinho diferente da nossa, das que a gente conhece, né? Porque a gente conhece algumas poesias também que são norte-americanas, algumas poesias inglesas, como de Shakespeare, mas a poesia judaica, a poesia hebraica, que ela tem algo um pouquinho diferente. Então, elas são petições em forma de cânticos. Uma curiosidade legal também dos salmos é que todos os títulos dos salmos que eles fazem parte do texto original. Por exemplo, esse daqui, ó, Davi ora a Deus na sua angústia. Então, lá no original não foi alguma outra pessoa que colocou, como algumas partes da Bíblia nós vemos que os subtítulos foi feito por homens, não estão inspirados na Bíblia, ele não veio junto na Bíblia, foi os homens que colocaram, mas os subtítulos do Salmos, eles já estão no original. O próprio autor que escreveu os Salmos pôs o título também, né? Faz sentido porque é um cântico. Mas vamos lá ler os Salmos 4. Eu vou ler um capítulo de cada vez e vou conversando com vocês sobre o que cada versículo quer dizer, o que cada versículo tem para nós nessa segunda-feira. Diz assim, ó, 4:1. Ouve, meu Deus, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na minha angústia, me desse largueza ou abundância. Tem misericórdia de mim em minha oração. O salmista, ele aqui nos mostra que ele pede a ajuda de Deus, tanto nos seus piores ou nos seus melhores momentos. Ele busca a Deus, ele reconhece a sua fragilidade de não resolver sozinho, que ele sabe que ele não consegue resolver sozinho, e ele pede ajuda a Deus. Ouve-me quando eu clamo a Deus. Ele põe Deus como a sua justiça e tem misericórdia de mim. O versículo 2 fala de filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infame, até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. O salmista fala aqui uma característica, que tipo de pessoa que Deus gosta. Deus gosta daquelas que têm um coração piedoso, e a tradução de piedoso é que quando uma pessoa é misericordiosa, ela tem compaixão, ela se coloca no lugar dos outros, ela tem uma devoção inexplicável, não somente pela fé, mas também pelas pessoas, pelo seu próximo. No versículo diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa alma e calai-vos. Davi, ele tinha a mania, ele tinha o costume de falar, oh minha alma, porque está triste. Ele falava consigo mesmo. E é interessante como a gente aprende tanto quando a gente conversa com nós mesmos. Patrícia, por que está sentindo isso? Patrícia, é o autoconhecimento. Patrícia, por que você está brava? Patrícia, por que você está sentindo raiva disso? O salmista nos mostra que
que as nossas petições, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, muitas coisas que nós devemos resolver nós e o Senhor. Lembrando daquela passagem quando Deus diz: quando for orar, a gente entra no nosso quarto e fecha a nossa porta. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses dias é que eu não posso ficar contando, eu não posso ficar falando do meu problema para quem não vai resolver meu problema. Deus tem me chamado para eu apenas abrir a minha boca, falar sobre algo com quem pode resolver meu problema. Então, se minha mãe não pode resolver meu problema, não dá para eu ficar falando com ela, ficar reclamando, ficar dizendo o quanto que aquele problema é impossível. Não, eu preciso confiar no Senhor. No verso 5 vai dizer assim: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Mais uma vez o salmista está falando, olha, tá lá, ó, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, né, e calai-vos, fica quieto, fala somente com quem resolve o seu problema. E ele fala aqui, ó, confiai no Senhor. Verso 6 diz: muito dizem, quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre a luz do seu rosto. Muitas vezes nós ficamos procurando em homens, procurando em lugares, em pessoas, quem vai resolver o nosso problema. Mas quem resolve, quem mostra o seu rosto, quem está conosco, quem se faz presente na angústia, é somente o Senhor. Verso 7, terminando aqui: puseste alegria no meu coração, mais do tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Então, independente dos nossos dias bons ou ruins, devemos confiar no Senhor. Davi, no verso 8, ele vai confiar no Senhor, mesmo no seu sono. Às vezes nós nem nos preocupamos com o nosso sono, se vamos dormir bem ou não vamos. Davi era rei, Davi tinha os seus inimigos, Davi ele era protegido por um grande exército, mas a sua confiança estava no Senhor, porque diz: em paz me deitarei e dormirei, porque somente tu, só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Independente de eu ser um rei famoso, independente de eu ter o exército mais poderoso da minha época, eu vou confiar no Senhor, porque é o Senhor que me faz habitar em segurança. Gente, terminou os salmos aqui. Vamos confiar no Senhor, independente se o dia está sendo bom, se o dia está sendo ruim, se a sua semana começou boa ou ruim. Vamos confiar em Deus, porque é Ele quem resolve o nosso problema. Vamos terminar aqui e fazer tudo com muita excelência. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe.